E Família Gianni, da nossa família para sua família. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos, vamos juntos até meio-dia nesse feriado, rolando a bola a caminho do gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com gol sofrido no início do primeiro tempo, o Guarani perde para o Brusque em Santa Catarina e cai para a vice-lanterna da Série C. Bugre amarga segunda derrota consecutiva nas duas primeiras rodadas. Expulsos no final da partida, Sarará e Anderson Leite são desfalques confirmados para o próximo jogo contra o Caxias, no Rio Grande do Sul. Com gols de Toró, ou com gol, né? Só fez um. Com gol de Jonas Toró, Ponte vence o Retrô por 1-0 no Majestoso e sobe para a quarta colocação. Além de alterar o esquema tático, Alberto Valentim também realizou 5 alterações na equipe titular. Após folga no domingo, o elenco da Ponte se reapresentou na manhã de hoje, dando início à preparação para o jogo contra o Confiança no próximo sábado em Aracaju. Corinthians entra em contato com o Tite para assumir a equipe. O treinador interrompe negociações que estavam em curso com o futebol saudita e pede tempo para refletir. Timão se compromete em apresentar projeto robusto e de longo prazo. Paulista vence o Nacional por 3-0 no Jaime Sintra e conquista o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. Foi o segundo acesso consecutivo do Galo no estadual. Na decisão, o Paulista vai enfrentar o União Barbarense, que também conseguiu acesso à Série A3 após golear o Araçatuba em Santa Bárbara do Oeste. Rodada no Campeonato Italiano é suspensa após a morte do Papa Francisco. Série A comunica a suspensão de 4 partidas que seriam realizadas nesta segunda-feira e Comitê Olímpico suspende todas as competições esportivas na Itália. Bandeirantes. 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar.
Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Imagine 1 bilhão de copos de água, 2,5 voltas em torno da Terra. Pois é essa, a quantidade de água que Campinas consegue armazenar com a inauguração do 20º reservatório. Agora temos água para mais de 20 horas em caso de uma eventualidade. São 196 milhões de litros. Isso daria para encher 784 torres do castelo. Sanasa há 50 anos. Essencial para o futuro de Campinas. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza pelo placar de 2-1 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A e realizado no Estádio Castelão. Com esse resultado, o Palmeiras assumiu a liderança da competição. Atuou a equipe do técnico Abel Ferreira com Everton, Giai, Gustavo Gomes, Micael e Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Rios, depois Aníbal Moreno e Felipe Anderson, depois Maurício, Facundo Torres, depois Alain, Estevão, depois Naves e Flaco Lopes, depois Vitor Roque. Já o Fortaleza do técnico Juan Pablo Voivoda, João Ricardo, Kusevich, Davi Luiz, depois Luceiro e Gustavo Mancha, Iago Pikachu, depois Tinga, Matheus Rosseto, Lucas Sacha, Caleb, depois Lucas Priori Mancuso, depois Diego Barbosa, Alanzinho, depois Kervin e Daverson. Apitou o jogo que foi realizado na Arena Castelão o árbitro Rafael Klein. Público de 23.877 torcedores. Facundo Torres abre o placar para o Palmeiras aos 49 do primeiro tempo. Flaco Lopes empatou a 12 e o Daverson diminuiu para o Fortaleza a 25 minutos do segundo tempo. Resultado que dá a primeira colocação, a liderança para o Palmeiras do Campeonato Brasileiro da Série A. A ficha técnica de Palmeiras 2, Fortaleza 1. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Leandro, Danilo Capucci, vamos atender os nossos clientes aqui, mas o pessoal tá bravo, hein? Bem bravo. Bom dia, adoro assistir vocês, mas que tristeza é o meu Guarani. Cada dia afundando mais. 5 campeonatos e essa diretoria está acabando com o Bugre. Alguém tem que dar um basta nisso. Hélio Martinelli. Um abraço, Hélio. Hélio era o nome do meu pai. Eu, como católico
da RCC parabenizo a Federação Italiana por cancelar os jogos em respeito à morte do Papa Francisco. Valeu, Catelli. Bom dia, Carlos Henrique, aqui é o Carlos Oliveira, estou aqui na Praia Grande, que beleza, hein? Dali, nega véia, manda um abraço aí pro meu pai, Ebenésio, e pro meu irmão, Júlio. Vai, macaca. Valeu, Carlos Alberto, e boa praia pra você aí, viu? Bom dia, com Maurício Souza completamente perdido na escalação de Anderson Leite ou Isaac, Denis Júnior ou Samuel, e culpando o gramado e a arbitragem para desviar o foco com esse futebol pífio e ridículo do Guarani, do Pastana e do CA. O Guarani Futebol Clube de Campinas não classifica nem entre os 8. Mais um ano de vexame e vergonha para a torcida sofrida do Guarani. Sidney. CH, uma dúvida, por que o craque japonês não está ficando nem no banco de reservas? Paulo, não tenho a mínima ideia. Eu não posso nem dizer para vocês como joga, qual é o nível técnico dele, porque eu nunca vi o Takahashi jogar. Então eu não posso ficar aqui, né? Eu tenho a impressão que se ele estivesse agradando, ele estava pelo menos no banco de reservas, né? Mas, meu caro, assisti na TV o jogo do Guarani com o áudio da Band. E confesso que no primeiro jogo já fiquei nervoso. E ontem o tempo todo fiquei lembrando do Santa Cruz e Pernambuco. Entendo que são apenas 2 jogos, mas pelo que vi, se a tocada for assim, Série D será o nosso destino. Deixa eu ver quem que... Edivalmir, eu não preciso assistir mais jogos para ver que esse time vai sofrer, infelizmente, até o final do campeonato. Eu lamento muito falar isso, mas... Aí o problema não é só o treinador, na minha modesta opinião, mas cada um tem a sua opinião. A Ponte jogou até 25 minutos. Tem que oxigenar com a base, diminuir a média de idade. O time cansa. Carlos Lemos Matozinho. Valeu, Matozinho. Perder para um time da qualidade do Brusque vai ganhar de quem? Tô sem entender a histeria dos nossos jogadores e do treinador depois do jogo. Tomem vergonha na cara e encontrem logo o caminho da vitória. Perna. Eu também, o destempero ali do Sarará e também do Anderson Leite, totalmente descabido. Totalmente descabido. Eu lamento muito. Um abraço, Perna. Obrigado pela mensagem. Tudo bem? Tudo bem, amigo. Tudo bem. É difícil para a Ponte jogar um bom futebol. Esse time que começou o jogo tinha vários jogadores que não treinaram juntos na pré-temporada. Só vamos encaixar na 4ª rodada. Marcos Carvalho. Parabéns, CH, pelo acesso do Paulista Futebol Clube. Continue em ascensão. Davi Gabriel. Muito obrigado, cara. Fiquei muito feliz, viu? Que a Barbarense agora vai para a final. Eu peço uma coisa, eu vou falar isso a semana toda na televisão. Existe um problema histórico entre os dois times, envolvendo as torcidas. Eu peço que as pessoas, a federação, a Polícia Militar de Jundiaí, a Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste, fiquem atentos com esse jogo. Infelizmente, as provocações já começaram. Eu lamento muito isso. Agora, dentro do campo, eu acho, vou torcer para que o Paulista seja campeão. Mas dentro do campo, em qualidade técnica, na minha opinião, o Barbarense é mais time que o Paulista. Mas como diria Valdemir Gomes, final não é para ser jogada, é para ser vencida. Tá tudo bem, Tigrão? Bom dia, seja bem-vindo de volta. Tá tudo bem, CH. Bom dia aos amigos da Bandeirantes do Nossa Área. Eu acho que agora é uma final de festa, né? Não pode virar tragédia, briga e ocorrência policial, porque é momento de festejar, das torcidas até se confraternizarem. Porque o grande objetivo já foi alcançado. Parabéns para o Paulista de Jundiaí, de tanta história, de tanta tradição, e também a União Agrícola Barbarense, que vem aí, né, tentando se reerguer, e uma Série A3 já tá ali, né? Tá na bocada. Subiu mais uma, já tá brigando por acesso à elite. Então, legal. O Paulista estava na 5ª divisão. É muita coisa, é muito difícil para um time desse tamanho. E volta. Então agora é jogar o jogo para levantar o caneco, mas pelo amor de Deus, né, gente? Rivalidade, guerra, batalha campal, esqueçam isso. Agora é confraternização e comemorar o acesso.
Bom feriado, CH, e ótima semana para você também. Podem me criticar, mas preciso fazer uma pergunta. A ponte está sendo treinada? A olhos vistos, eu estou vendo um time meio que no bumba meu boi. Não estou gostando nada do que ando vendo. E o Gé, não melhora nunca? Um abraço, Renato Grácia. Responde para ele, Tigrão. Eu acho que tem um pouquinho de exagero. Do Renato, um abraço para você, viu, Renato? Observe o gol da Ponte, se você não teve a oportunidade ainda. Nós mostramos ao vivo para todo o Brasil na nossa transmissão do sábado pela tela da Band. Daqui a pouquinho, meio-dia, os donos da bola, comando do Carlos Batista, nós vamos mostrar de novo. Pô, se aquilo ali não é um time treinado, bola de pé para pé, 3 toques, pivô, né? O jogador que estava na beirada vem por dentro, recebe, é o Jean Dias, de costas, dá um tapa, o Toró entra no funil, encara o goleiro, 3 toques, né? Uma jogada bem iniciada, quer dizer, então é difícil, é reinício de temporada, 45 dias treinando, todo mundo com a perna pesada. Então eu não vejo por esse lado não, acho que a Ponte está se ajustando, o treinador mudou o time, jogou com 2 zagueiros, adiantou o Emerson, todo mundo viu isso, ele começou entre os 2 zagueiros no meio e depois subiu, foi um cara que deu inclusive uma qualidade na chegada da bola à frente em alguns momentos, não na partida toda, e o time arriou, cansou, precisou trocar 2 volantes, mas não vejo por esse lado não, eu acho que tem que ter um pouquinho de trégua aí. O time jogou 6 pontos, disputou, ganhou 4. Nada mal, né? Então vamos apoiar. E uma partida fora de casa também, né? Pois é, e jogou contra o Figueirense, que é um time de capital, um time multicampeão dentro do seu estado, tem os seus problemas, mas a Ponte foi lá e mostrou poder e reação, empatou o jogo. Então eu acho que se ganha é porque não está sendo treinado, se perde é porque o time é um lixo. Então acho que tem que dar uma trégua aí, sem dúvida nenhuma. Triste pela morte do Papo e feliz pela recuperação do Paulista e da Barbarense. Um abraço, Tandy Negrão. A Ponte não fica longe do Guarani, a única diferença é que está tendo mais sorte. Catelli. Olá, bom dia, CH. Vamos torcer para essa sorte passar para o Guarani também, né? Também. Muito. Já Guarani está em último lugar, penúltimo. Vai esperar o quê? Como disse o Batista ontem. Quantos jogos o Guarani ganhou em 2023? Guarani tem que ser, ou 2024, né? Guarani tem que ser estudado, não é possível uma 25, agremiação. Né? Nós estamos, né? 25. Mas o ano passado também ganhou muito pouco. Já tinha uma sequência ruim, né? É verdade. Não é possível uma agremiação desse porte e não joga nada, Edson Luiz. Em Campinas, 11h48 agora. É hora do Bugre da Band. Acionando Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre ontem perdeu para o Brusque 1-0 lá no estádio Augusto Bauer. Gol foi marcado pelo Biel no comecinho da partida, né, através de uma cobrança de escanteio. O Biel subiu mais que o Emerson, tocou de cabeça. Depois o Guarani não teve forças aí, não teve também qualidade, claro, para buscar o gol de empate e conheceu a sua segunda derrota em 2 jogos nesta Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani está na vice-lanterna da competição, né? Ao lado do Floresta, as 2 equipes que ainda não pontuaram, perderam as 2 partidas que fizeram até aqui na competição. No final do jogo teve muita confusão, reclamação, Matheus Sarará foi expulso, Anderson Leite também. Problemas aí para o técnico Maurício Souza para o jogo da próxima rodada, que vai ser contra o Caxias. Ao final da partida, o técnico Maurício Souza analisou a derrota para o Brusque fora de casa. Eu creio que foi um jogo que só a gente buscou o gol, né? O tempo todo a gente tentou buscar o gol. É claro que um gol no início, da forma como foi, né, possibilitou eles a ser ainda mais reativo, né? Porque desde o início do jogo já se dava uma prova que eles seriam mais reativos. No segundo tempo eles baixam o bloco, e aí num campo realmente onde é difícil você acelerar o jogo, onde a bola fica muito viva, né, dificulta você entrar. A gente tinha que ter sido um pouco mais seletivo, né, nas ações para atacar, e a gente não conseguiu. Mas hoje eu vejo a equipe o tempo todo buscando gol, criando situações de finalização. É claro que tecnicamente a gente não fez um grande jogo, mas eu reputo isso também à condição do campo, né, que é na minha opinião, uma vergonha. Mas a gente, mais uma vez, não conseguiu transformar essas oportunidades em gol.
Claro que aumenta também a pressão para cima do próprio técnico Maurício Souza, né? O time acabou não se classificando no Campeonato Paulista, teve aí quase que 50 dias de treinamentos e apresenta um futebol muito fraco nas 2 partidas que fez até aqui na Série C. Próximo confronto vai ser daqui uma semana, segunda-feira da semana que vem, no Estádio Centenário contra o Caxias, pela 3ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, CH. Legal. Ô Tigrão, é o seguinte, ó. Eu vou falar rapidamente, trabalhei no jogo ontem, eu vou falar rapidamente o que eu achei. Não preciso assistir mais 3 partidas, conforme eu disse aqui nesse microfone, para ter um juízo de valores desse time. O Guarani, para mim, vai sofrer até o final do campeonato para permanecer. Eu lamento muito falar isso, não é? E sobre troca de treinador, não é uma coisa que me cabe. Agora, ele tá fazendo muita coisa errada, Tigrão. Pois é, né? Surpresa ontem começar o jogo com o Isaac, que não vinha sendo utilizado nem com, né? No primeiro jogo não entrou nem com o jogo em andamento. Aí traz o João Vitor mais pra dentro, acho que o Denis Júnior foi um acerto. Aí Caio Melo foi bem, né? Foi eleito o craque do jogo contra o Maringá, ontem também não luziu. Eu fiquei assustado. Se troca ou não sei, acho que não resolve nada. O problema do Guarani tá aí ficando patenteado e o elenco vai ter que receber alguns enxertos aí. Ou se é da base, ou se na janela, que ainda tem uma janela antes do término dessa fase aí, tem, salvo engano, tem uma janela aí pra frente aí, pra inserir mais alguém, mas o elenco não tá dando elan. E o que me assustou mais? E aí não tô dando recado pra diretoria, nem pra comissão técnica. Tô dando a minha opinião. O time tomou gol no comecinho. É bobeira de novo, desatenção, tomou gol. Muito bem. Toma o gol e não chuta nem uma bola de perigo no gol do adversário. Pô, o Matheus Nogueira é um dos grandes goleiros da Série C, muita qualidade. Não foi testado, não sujou a roupa. Então o que me assustou mais? A falta de poder de reação do Guarani. O Guarani aceitou passivamente, tocando de lado e sem penetração, uma derrota desde o comecinho da partida até o final com acréscimos. Então parece que o time não está respondendo ao comando do treinador. O jogo de ontem me deu essa impressão e eu espero mudar. A convicção dele é tão grande que ele começa a primeira partida contra o Maringá com o Anderson Leite como capitão do time, como meia que não consegue jogar por aí. Aí na partida subsequente, ele coloca o Isaac, pouco utilizado por ele desde o Paulista, como capitão do time no lugar do Anderson Leite. Aí não tem jeito de não criticar. 11h53 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações da Ponte Preta. Macaca que venceu, em segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vitória da Ponte Preta foi para cima do Retrô. 1-0 no sábado no estádio Moisés Zucarelli, gol marcado pelo Toró. Técnico Alberto Valentim fez mudanças no time, colocou o Emerson novamente como titular. O Elvis também começou a partida entre os 11 primeiros. Aliás, o Elvis jogou o jogo inteiro, né? Foi bem também no jogo e com esse gol do Toró, teve pressão por parte do Retrô, mas a Ponte conseguiu superar aí esta pressão e também o fato de jogar sem o torcedor, né? Foi jogo com portões fechados para vencer o Retrô e chegar a 4 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C. Ao final do jogo, o técnico Alberto Valentim falou sobre o rendimento do time e a vitória para cima do time pernambucano do Retrô. Nós fizemos algumas mudanças, sabendo que essas mudanças elas teriam um prazo de validade dentro daquilo que iniciou o jogo até mais curto do que os jogos anteriores, por causa da falta de ritmo de alguns jogadores, mais precisamente de 5 jogadores, né? E era natural que nós começássemos o jogo bem e depois, com o decorrer dos minutos, a gente perdesse um pouco desse ritmo, porque foi uma escolha que nos daria qualidade, sim, mas também sabíamos que depois, do lado físico, do lado da quantidade, nós iríamos depois, com o tempo, baixar um pouco. Mas eu gostei, não era um jogo fácil. Falei para os jogadores que tinham 2 pontos muito importantes, atípicos para essa partida.
É um time experiente, um time maduro, mas que nós temos que estar muito atentos. Primeiro, a ausência dos nossos torcedores faz muita diferença. E eu acredito para vocês também, mas para a gente é muito diferente, sabe? Fica aquele silêncio todo mundo ouvindo todo mundo, e não é legal. E o outro é que o Retrô é um time desconhecido até, né? Um time novo, e que, como não tem muita tradição, a concentração, a forma que nós íamos nos preparar teria que ser muito, muito atenta, porque o adversário é um adversário difícil, um adversário que ganhou anteontem do Sport, que é Série A, numa final de estadual, e depois acabou perdendo nos pênaltis. Então a gente, sabendo que iríamos encontrar dificuldades com jogadores experientes, de qualidade do outro lado. Mas eu gostei daquilo que nós tínhamos feito, sabendo, repito para vocês, que nós teríamos um prazo mais curto nesse jogo, fisicamente falando. Palavras, portanto, do técnico Alberto Valentim. A Ponte Preta volta a campo no sábado. Joga fora de casa contra o Confiança no Sergipe. Informações da Macaca, aqui no Nossa Área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima segunda-feira, uma excelente semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um Nossa Área para você.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo.